Bom, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna. Hoje eu estou aqui para falar com vocês do novo circuito do TID digital, como que a gente constrói uma jornada de sucesso e resultados quando a gente está falando de implementar estratégias de, capacitação e treinamento digitais. Então, para falar um pouquinho de mim, sou consultora comercial em EdTech aqui no DOT Digital Group. Estou há mais de 10 anos aí na área de negócios também, tá? Bom, para começar aqui eu trouxe um dado super importante do Panorama TID, que fala um pouco da porcentagem de horas de treinamento que a gente teve, né, 2021. E aí aqui mostra como já mudou e inverteu totalmente a curva de investimento em capacitação presencial frente à EAD, isso principalmente por conta da pandemia. Nos Estados Unidos a gente já vê também uma maior aderência, né, às estratégias digitais. E isso é importante por conta principalmente da pandemia. Então a gente teve aqui, eu converso com muitas empresas, né, no meu dia a dia, ouço muitos cenários, então eu consigo mapear aqui para vocês alguns dos principais desafios que eu escuto, que eu sinto que o mercado ainda tem quando a gente está falando de capacitação digital. Principalmente, eu vou destacar duas aqui: limitação com relação à tecnologia. As empresas e as pessoas não estavam preparadas para migrar toda a sua estratégia, né, presencial ou híbrida para o digital. Então, muitas empresas ficaram até 2 anos sem fazer capacitação. Esse foi cenário que eu presenciei aqui também, em reuniões e tudo mais. E falta de governança. Então, quando a gente está falando de implementar estratégias digitais, as pessoas fazem isso, mas elas não têm muito bem um planejamento ou um direcionamento estratégico de como que isso se desdobra na empresa, e isso também se desdobra ao longo dos anos. Então, isso também é muito perigoso, muito arriscado e acaba trazendo bastante desafios, né? Assim como também acesso a dados, métricas e lidar com os diferentes tipos de públicos e perfis que a gente tem dentro de uma empresa também. Então, aqui eu trouxe essa questão da busca por inovação, né? Eu escuto muito isso. A gente quer inovar, a gente quer trazer coisas diferentes aqui, o que a gente pode fazer? Então é importante entender que inovação não é igual à tecnologia. A gente pode usar a tecnologia, a gente deve, ela é uma grande aliada, mas nem toda inovação ela vai ser tecnológica. Então você pode levar inovação para a sua empresa, mas sem necessariamente atrelar a um óculos de realidade virtual, a ter que ter esses elementos. Você pode trazer, às vezes, uma nova metodologia, uma nova forma de fazer um conteúdo, diversificar os formatos. Então, existe uma série de possibilidades aqui, não olhando só, né, para a tecnologia em si como ferramenta isolada, porque ela não vai sozinha conseguir fazer você ter resultado aí na jornada de treinamentos, né? Então, eu quero apresentar para vocês hoje os 4 pilares, que é o circuito, né, DOT, TD digital. E aqui eu gosto de trazer que é o que a gente entende que funciona quando a gente está falando de levantar uma universidade digital ou quando a gente está falando de implementar uma solução digital de capacitação dentro da sua empresa também, tá? Então a gente começa ali por desenvolvimento, que é a base dessa jornada. Então aqui você precisa ter toda uma estrutura inicial para começar a desenvolver essa solução. Então, e se você pudesse ter a certeza de qual a solução educacional é mais adequada para atingir o objetivo da sua capacitação? A grande novidade, a grande boa notícia é que você pode. O que você tem que fazer é perguntar. As pessoas pulam muitas vezes essas etapas achando que elas já sabem as necessidades, sabem as preferências. É importante fazer sim um diagnóstico educacional. Você sabe quanto tempo essas pessoas têm para se capacitar? Em qual momento do dia que ela vai fazer isso? É à noite? É no caminho para casa? É no ônibus? É no metrô? Ela tem internet? Como é que é a rede? Qual é a geração predominante desse público que você vai atingir? Quais são os canais que essa pessoa acessa? Como é que ela consome informação? Então, isso aqui é super importante para você começar a pensar em desenhar uma solução digital, né? Então, para que a gente utiliza o diagnóstico educacional? Para investigar o cenário da empresa, dessa área. Você consegue trazer informações ali que não estão muito evidentes no começo do seu mapeamento, né? E é basicamente conhecer a fundo o seu público-alvo. Esse aqui é o primeiro passo. Então, aqui eu trouxe o questionário de diagnóstico, ele tem que abarcar 3 tipos de perguntas: de segmentação, de preferência de consumo e de estilos de aprendizagem e necessidades de formação. Aí sim, com esses dados, você consegue, agora sim, pensar, vamos lá, qual vai ser a solução educacional que eu vou trazer para esse projeto? E aqui eu trago um ponto super importante. Uma solução educacional, ela tem que ser orientada por metodologias, né, de ensino-aprendizagem. Aqui eu trago algumas: andragogia, metodologias ativas. É muito importante que você construa e defina qual é a metodologia com base nas preferências e naquele público.
Qual que é o erro aqui? A gente generaliza gamificação, né? Eu sempre gosto de brincar. Ah, vamos fazer gamificação, gamificação. Nem é para todo, não é para todo mundo que vai funcionar um projeto que traz gamificação. Então as pessoas às vezes elas têm essa vontade, mas é com base no que elas gostam, não com base no que elas estão escutando desse público final. Então isso aqui também é um ponto chave quando a gente vai desenhar, tá? Bom, agora conheço bem o meu público e tenho as soluções desenhadas, as metodologias. Agora sim a gente tem o segundo desafio: comunicar. E aqui a gente traz a educomunicação, que o grande objetivo dessa etapa aqui da jornada digital é atrair as pessoas para dentro da nossa solução digital, né? Então, educação é comunicação. Então, a gente precisa comunicar para engajar. E aqui eu trago como é que está a cultura do TID, né, dentro da sua empresa. A gente está falando de cultura aqui também. Engajamento é diferente de participação. Engajamento é quando a pessoa, de fato, ela entende que aquilo ali é bom para ela, para a carreira dela, para a vida dela, e ela está engajada em estudar, em consumir aqueles conteúdos, porque ela vê um benefício, ela vê o motivo daquilo e qual é o resultado daquilo na vida dela. Quando a gente participa, alguém está dizendo, você tem que fazer aquele treinamento, eu vou lá e faço, e pronto, fiz, ok, sou obrigada aqui, me falaram que eu tenho que fazer. Então, é muito importante desenhar uma estratégia de comunicação dentro dessa solução educacional. Isso tem que ser feito já na etapa de desenho. Estou desenhando a minha solução, vai ser uma metodologia tal, um curso no formato X, você já pensa na comunicação ali. Isso para todo o plano editorial da solução. Você precisa informar, conscientizar, engajar essas pessoas, sensibilizar. E você pode usar muitos recursos dentro do marketing para fazer isso. Utilizar GIFs, memes, coisas que estão rolando no momento, alguma coisa que aconteceu, que está bombando no Twitter, no Instagram, você traz essa dinâmica ali para essa comunicação, né? Então, foca na andragogia. As pessoas só vão se interessar por aquele curso se ela entender o que ela está ganhando com aquilo, o que aquilo ali se encaixa no mundo dela, né, como é que o que eu estou fazendo no meu dia a dia faz sentido com esse curso que eu estou fazendo, senão os adultos eles não vão engajar. Então isso aqui é básico, assim. E aí é que eu trouxe 10 dicas, né, para você aumentar o engajamento aí dos seus treinamentos. Então, cria um programa de embaixador, traz as pessoas mais engajadas para falar, teste vários canais de comunicação, não fica só na mesma coisa, o mesmo assunto de e-mail. Até um assunto de e-mail, às vezes, faz toda a diferença você utilizar aí um gatilho e algum meme, alguma coisa que está rolando no momento, as pessoas se divertem. Então, utiliza uma linguagem dialógica, leve, e claro, né, desenha um calendário. Você tem que ter reforço. Então, não adianta só comuniquei e todo mundo vai entrar ali no conteúdo. Você precisa ter vários disparos, para vários momentos de quem está começando, quem está no meio, quem está no fim, quem terminou, incentivar e parabenizar essas pessoas. Só assim você vai conseguir, de fato, ter resultado, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. O que você pode entregar numa estratégia de comunicação? Um banner para a plataforma, um card para o WhatsApp, e-mails marketing, né, com spoiler alert, às vezes eu vou lançar, eu jogo alguma coisa ali que chama atenção, uma isca. Então, aqui estão alguns exemplos, né, do que vocês podem fazer na prática também, tá? Bom, comuniquei. E agora? O que eu faço? Bom, agora você tem que entender que o usuário ele vai entrar numa jornada de estudos, de conhecimento. E o que acontece nessa hora? Ele desiste, ele acessou a ferramenta, a plataforma, o curso, e ele para. Aqui a gente começa a ter as altas taxas de evasão. Então, se você não tem uma operação muito bem estruturada para incentivar e reter essas pessoas, elas não vão chegar no fim da jornada delas, tá? Então, os colaboradores estão acessando, mas eles não concluem. E o que agora? O que eu faço, né? Então, você precisa pensar numa operação. E aqui, principalmente quando a gente está falando de uma larga escala, quando você tem muitos colaboradores e você já não dá conta de dar atendimento para eles. Meu login não funciona, minha plataforma deu problema, eu não sei onde está o curso. Pô, entrei no curso, tenho dúvidas. Onde é que eu acesso? Com quem que eu falo? Então, você precisa ter pessoas que são responsáveis por esse contato com essas pessoas, que vão fazer uma régua de relacionamento, criar um plano de mediação. Então, eles vão ter ali momentos, eles vão saber onde cada pessoa está nessa jornada e eles vão poder fazer contato com essas pessoas, tirar dúvidas, ser o canal principal, né, de contato e incentivar essas pessoas. Dar o acesso para elas a um curso e achar que elas vão concluir sozinhas, felizes, engajadas, em um curto período de tempo, realmente ainda não é se não é uma realidade na sua empresa. Esse nível de cultura, né, e de adoção, é muito importante que você faça sim e tenha uma operação. Aqui a gente trouxe um fluxo, né, de uma operação, como seria o desenho
adequado. Então, você tem o aluno no centro, né, desse modelo, você tem um tutor que tira dúvidas ali, que faz relatórios, alguém que vai olhar para dados, que vai olhar para pesquisa de satisfação e melhoria. A gente tem um monitor, que é a pessoa que tira as dúvidas técnicas, que fica como ponto principal, e você tem um analista educacional que é responsável por fazer olhar para todo esse ciclo e encontrar de fato novas ações, o que a gente vai fazer agora, né? E olhar para essa melhoria contínua. Então, muitas empresas pecam, né, e fazem às vezes um trabalho muito bacana, constroem soluções maravilhosas, né, com bastante recursos avançados, dialógico, um conteúdo super massa, tem uma plataforma também com interface bacana, né, olhou para o colaborador, entendeu a realidade, só que daí faz a comunicação e abandona. Então, se você não olha para isso aqui, de fato é muito difícil conseguir esse resultado. E por último, mais ou menos importante, avaliação de impacto, né? Aqui é o grande porquê. Quando você vai montar uma solução, você primeiro tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo, né? Qual é o problema do negócio que você quer resolver? Então, aqui eu estou trazendo um dado também do Panorama TID também de 2021, e aqui mostra quais avaliações são feitas dos projetos de treinamento. 2% das pessoas estão olhando para retorno de investimento e 8% estão olhando para o impacto no negócio. Aqui a gente está falando de olhar para indicadores. Será que a capacitação para a área de vendas está aumentando vendas? Será que a capacitação para o time técnico está melhorando, está sendo mais produtiva, está otimizando o processo, está reduzindo erros técnicos, por exemplo? Então você precisa achar uma forma de linkar essas coisas, tá? Isso aqui é super importante. E lembrar, né, qual que foi o objetivo disso mesmo? Qual foi o problema, né, o problema do negócio que a gente precisa resolver com essa capacitação? Então, olhar para os indicadores. E aqui eu trago dicas para uma boa avaliação de impacto. Você precisa se alinhar com outras áreas. Sozinho, você não vai conseguir fazer uma boa avaliação de impacto, porque isso vai entrar em outras áreas além da sua. Então, você tem que se unir com a liderança, com as áreas de dados, de tecnologia, né, com áreas de business, inteligência de negócios, com quem que você pode se aliar dentro da empresa para fazer esse mapeamento. Você tem que ter uma pergunta norteadora, qual é o indicador, qual é a pergunta que eu vou resolver. Você tem que definir depois os indicadores relacionados direto e indiretamente a essa capacitação e a essa área. Você tem que dar um prazo também, porque você não vai, né, implementar um programa e logo depois avaliar o impacto. Isso demora um tempo. Aqui eu estou colocando 6 meses no mínimo para você fazer esse trabalho. Definir ali o cálculo da amostra, a porcentagem de confiança e erro desse dado, essa pesquisa, e construir um questionário super estruturado e olhar para os indicadores, cruzar, né, esse questionário com os indicadores, para você conseguir mostrar, de fato, qual foi o impacto, né, dos treinamentos da capacitação que você implementou naquele setor. E isso aqui quem está conseguindo fazer isso aqui, de fato, está se tornando uma pessoa estratégica, está mostrando diferencial, né, no negócio e está agregando valor para a área. Então, isso aqui é um ponto super importante para ser estudado. Então, aqui, para fechar, né, todo o circuito, como é que ele funciona, ele é cíclico, ele finaliza e você tem que voltar para o começo, entender melhorias e fazer de novo todo esse flow. Então, eu acho que isso aqui, acho que tem bastante dica bacana aí para vocês estudarem e avaliarem. E, claro, se vocês precisarem de apoio nesse processo, contem com o DOT, né? Nós temos mais de 26 anos de experiência de mercado, né? Clientes aí que são mais de 200 grandes empresas com uma alta taxa de satisfação, de taxa de conclusão também. Já realizamos mais de 12 milhões de capacitações online, então a gente sabe do que a gente está falando. Esse circuito, ele nada mais é do que o reflexo de tudo que a gente aprendeu e de tudo que a gente entende que funciona e principalmente, né, de todos os desafios que eu escuto das empresas todos os dias, todos eles estão relacionados a um ponto desse circuito. Ou é comunicação, ou é resultados, ou é operação que não está sendo feita, né? Então, conte com a gente aí também. A gente tem uma equipe super preparada, são mais de 450 pessoas aqui, analistas educacionais, um time de operação, de inteligência, enfim, para conseguir apoiar você aí a conseguir, né, os grandes resultados que você precisa nas suas capacitações. E aqui eu deixo meus contatos também. Meu nome é Bruna, sou consultora comercial e estou super à disposição aí para a gente entender seu desafio e construir juntos uma solução educacional que resolve, que seja efetiva aí para o negócio, beleza? Bom, pessoal, é isso. Um grande abraço e até a próxima.